Terça-feira, hoje, dia 28 de março, estamos chegando aí no finalzinho dessa nossa jornada da sabedoria. E quanta coisa a gente tem aprendido, né? Você tem aprendido bastante com Deus nesse tempo? Como que tem sido para você esses dias? Qual a mudança que você já consegue perceber na sua vida em cima de tudo aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração, né? A decisão é nossa, o quanto a gente decide se doar ao Senhor, o quanto a gente decide abandonar as nossas próprias crenças e convicções para crer naquilo que é a verdade dele, né? Para receber da fonte toda a sabedoria e ter o melhor posicionamento para todas as escolhas que a gente precisa saber fazer, né? Muito bom. Oi, Cida, bom dia. Alessandra, bom dia. Que Deus abençoe grandemente o nosso dia, né? E nos abra o entendimento cada vez mais para a gente conhecer a palavra dele. A própria Bíblia diz assim, que ele falou, né? O meu povo padece porque lhe falta entendimento. Então, e Jesus fala que veio a esse mundo para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, o projeto de Deus, o plano de Deus sempre foi nos dar vida, nos dar uma vida abundante. E a falta do conhecimento faz com que a gente padeça, com que a gente passe por dificuldades e pereça, sem conhecer o teor da nossa herança, sem conhecer a atitude certa, o caminho certo para onde a gente deve andar. E muitas vezes conhecendo e ignorando esse caminho, agindo com tolice, né? Como essa palavra do Provérbios fala, como com impiedade, né? Com insensatez, acho que essa é a palavra mais utilizada para descrever a nossa falta de senso, né? A nossa insensatez que faz a gente andar ali por um caminho diferente daquele que Deus tem para nós, daquele que é a vontade perfeita dele, né? E para a gente experimentar todo esse propósito que ele tem criado a nossa vida, que nós fomos criados com um propósito, para que a gente consiga experimentar isso e viver a totalidade da nossa identidade em Deus, daquilo que é a nossa vocação natural, daquilo que realmente vai nos trazer alegria, a gente precisa primeiramente conhecer a Deus, né? Porque vem dele, tudo isso vem dele, né? Então, à medida que a gente cresce no conhecimento de Deus, a gente cresce também no conhecimento de quem nós somos, da nossa verdadeira identidade que está nele. E está descrita lá no Gênesis, bem no primeiro capítulo, onde ele fala que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança ele criou. Então, se nós temos a semelhança de Deus, nós temos a centelha, a natureza dele dentro de nós, nós precisamos estar em conexão com essa fonte da qual nós fazemos parte, para que a nossa alegria seja completa. E é isso que o Senhor vem instruindo, tempo em tempo, né? Desde quando a Bíblia começou a ser escrita, a mensagem da Bíblia é a mesma, né? Deus nos levando a uma vida com Ele, para que a salvação da nossa alma aconteça, para que a gente possa ter também uma vida eterna com Ele, para que seja resgatada a nossa essência, a nossa característica divina, para que a gente tenha autoridade sobre as dificuldades dessa terra e aprenda com elas, né? Toda a mensagem da palavra do Antigo Testamento reporta a Cristo, que é o resgate da aliança com Deus, da aliança que Deus fez com o homem. E depois de Cristo, ele vai declarando como que você acessa essa nova aliança, né? Abrindo mão das suas próprias convicções, transformando a tua mente para viver a verdade de Deus e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. É simples, né? Mas exige renúncia. Tudo aquilo que a gente vai aprender de novo, você tem que renunciar o pensamento velho. E para que você faça isso, precisa ter a confiança. Confiança, a gente não aprende com quem a gente não confia. Você ignora aquela informação. E quanto mais a gente confia em Deus, através do conhecimento dele mesmo, quando a gente conhece, fica muito mais fácil confiar. A gente vai absorvendo aquilo tudo como verdade. Quanto mais ele cresce dentro de nós, mais autoridade ele tem para transformar os nossos pensamentos e fazer a gente pensar da maneira certa. É lindo demais, né? O cuidado e o zelo de Deus e o quanto depende também de nós. O quanto depende de nós
viver essa vida abundante que Jesus disse que veio para que nós tivéssemos, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para isso e a gente precisa reconhecer isso e viver isso na nossa vida, aceitar esse sacrifício que Ele fez por nós e viver de acordo com essa palavra, né? Reconhecer como verdade, a verdade de Deus. Então vamos lá, vamos ler o 28, já estamos bem no finalzinho, né, do provérbio, e diz assim: o ímpio foge embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Isso a gente consegue ver lá nos livros de Reis, Crônicas, no livro de Samuel, no Antigo Testamento, quando ele fala acerca dos reis, aquele rei que agia com injustiça, com impiedade, fazendo tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, não prevalecia muito tempo no comando do povo. E quando o rei era justo e honesto, o tempo de governo dele era de 40 anos, em torno de 40 anos, né? É muito lindo assim, essas eras, esses tempos, esse kairós de Deus, esse período que se repete muito. 40 dias Jesus ficou no deserto, 40 anos o povo ficou andando em volta do Monte Sinai, até reconhecer a autoridade de Deus e reconhecer que Ele era sobre o povo, né? Que aquele povo pertencia a Ele. E esses 40 anos que os governos bons reinavam sobre a terra, uma geração inteira, né? Dentro da vontade de Deus. E quando o rei era mau, Deus ia trocando para dar chance ao povo, né? De reconhecer, de se arrepender, porque tem um outro trecho que fala assim que toda nação tem o governante que merece, porque ele entra condizente com a necessidade do povo. E se o governo é mau, o povo padece. Se o governo é bom, o povo é abençoado, assim que a palavra de Deus diz. E graças a Deus por isso, né? Como está dizendo aqui, ó, os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato, né? O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Foi abençoado e começa a agir com soberba, né? Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Esses versículos que a gente ouvia, né, desde criança e cresceu dentro de mim, pelo menos, né? Esse pensamento de que a riqueza é uma coisa ruim, a riqueza te afasta de Deus, a riqueza não vai para o céu, o rico não vai para o céu. Esses entendimentos ficam enraizados dentro da gente. Mas Jesus falou lá no Novo Testamento, né, que não é a riqueza que é a fonte de todos os males, mas o amor a ela. É onde o tesouro está o teu coração, né? E o teu tesouro precisa estar em Deus. Ali vai estar o teu coração. E aqui ele está falando, né? Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Então tem o rico perverso em seus caminhos e tem o rico temente a Deus, que abençoa, que age com generosidade, que agradece a Deus por tudo aquilo que conquistou, né? Então são paradigmas na mente da gente, né? São sofismas mesmo, mentiras que a gente ouve, interpretações erradas que levam a gente a condutas erradas. E às vezes Deus quer te abençoar e você rejeita receber, né? Porque você acha, dentro do teu interior, você acha que aquilo é errado, que aquilo vai te levar ao mal, né? E isso são as crenças que limitam a bênção de Deus sobre nós. Bem interessante isso. E a gente precisa colocar luz em tudo isso. Pegar a palavra de Deus e colocar luz. Senão, até ontem eu entendi assim, agora hoje a luz entrou na minha mente, no meu pensamento, e eu abandono esses pensamentos e eu recebo a verdade da palavra de Deus. É isso que é a transformação da mente, a partir da palavra mesmo, daquilo que é a verdade.
No 7, quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os seus pobres. Com os pobres, né? A Bíblia fala isso, que o dinheiro, ele começa a circular. Ele circula, a gente sabe disso. Ele passa de uma mão para outra mão. E aqui a palavra diz assim, que aquele que age com impiedade, ele ajunta, mas ele não usufrui daquilo que ele juntou. E outro acaba aproveitando aquilo que aquele lá juntou com impiedade, com injustiça. É interessante isso, é bem complexo esse ensinamento, mas é verdadeiro, né? O quanto a nossa vida financeira está atrelada à nossa vida espiritual, aos sentimentos que estão dentro de nós, aquilo que governa dentro de nós. Porque tem aquele que esbanja tudo, que recebe, mas não esbanja, gasta, aquilo some da mão dele, né? Como as notícias mesmo contam de várias pessoas que ganharam nessas loterias e ficaram milionários e aquele dinheiro se esvaiu, porque não estava preparado para receber, porque tinha as motivações erradas dentro do coração ou por qualquer outro motivo que limitou que aquilo ficasse nas mãos dele. E tem aquele que tem a riqueza, mas não usufrui, só vive para o trabalho, só vive para o trabalho. Então, os dois são pobres, né? Os dois são pobres. A riqueza que vem de Deus, ela vem como um fruto na sua vida e você se deleita nela. E você consegue esse fruto naturalmente. Assim como uma árvore não fica gemendo para dar fruto, a riqueza que vem de Deus não te faz gemer para alcançar, né? É com leveza. No 7, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que provocou, mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha, é lindo demais essa palavra. Quem esconde os seus pecados não prospera, né? Você está ali vivendo numa opressão e a prosperidade é o crescimento como pessoa, o crescimento em tudo aquilo que você faz, a coroa do seu trabalho, né? E quem vive oprimido pelo pecado não tem esse crescimento, não tem como prosperar se você está escondendo coisas erradas ali. Mas aquele que confessa, que coloca diante de Deus, reconhecendo a impiedade daqueles pensamentos, daquelas atitudes, e abandona isso, porque a metanoia, que é a mudança de mente mesmo, que está relacionada à palavra arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Quando acontece essa mudança, você não vai mais praticar aquelas coisas. Você já é outra pessoa, você está diferente daquilo que você era. Então, você vai abandonar aquelas atitudes. Esse encontra misericórdia. Lindo. E tem um trecho que vou ler aqui junto com você. Lá nas cartas de João, né? Lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Deixa eu achar aqui. Pedro e João. Onde ele fala isso, bem no comecinho do capítulo. E é um trecho muito importante, porque às vezes a gente fica carregando isso por quantos anos, né? Uma coisa que Deus já te perdoou, que Deus já esqueceu, e você continua batendo nessa tecla, continua se autocondenando por coisas que já não são, né? E isso leva ao sofrimento. Diz assim, em 1 João 1, no capítulo 9, 1 no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A gente precisa crer na palavra de Deus como verdade, abandonar os nossos próprios sofismas. Isso que eu tô falando. Ó, o cachorrinho que ele veio querendo pegar minha mão. Quieto, Paulo. Ó, não pode dar bola, gente. Não pode dar bola. Tem que ignorar, né? Tá em cima do meu colo. Se a gente ficar confiando só nos nossos próprios entendimentos, falei, não, mas
fulano me fez tanto mal, não vou perdoar, né? Não posso, não tenho, jamais vou perdoar, não tem perdão para aquilo que fez. Se Deus tem perdão para você, Deus tem perdão para o outro também. Não existe um pecadinho, um pecadão, né? Pecado quer dizer errar o alvo, errar o alvo. Se você errou o alvo, você pecou, não importa para que lado, para que direção. Você não está dentro do alvo, então é um pecado, né? Se Deus tem perdão para nós, Deus tem perdão para o próximo também. E o tanto lado de você perdoar as outras pessoas, quando você perdoar você mesmo. Colocou diante de Deus, se arrependeu, não vai mais fazer aquilo, porque você já é outra pessoa. Esquece, libera o perdão sobre a tua vida, vive daqui para frente, deixa as coisas para trás, como Deus já deixou, porque ali está dizendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar esse pecado e nos purificar de toda essa injustiça, de tudo isso que estava errado. Ele nos purifica e a gente passa a ter uma vida com Ele, uma vida limpa diante dele, né? Então a escolha é nossa, e às vezes a gente ignora a verdade da palavra de Deus para viver as nossas próprias verdades. E isso são as fortalezas na nossa mente, e isso não prospera, né? A palavra está dizendo aqui, não tem como prosperar se você esconde coisas ruins dentro de você e fica alimentando elas. É essas que vão ter força sobre a tua vida, né? Deixa eu voltar aqui os comentários, né? Um beijo para todos que estão chegando agora, a Maria, a Camila. Deus abençoe seu dia. Então, no 14, como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. É isso. Cada vez que a gente ignora a verdade da palavra de Deus para viver as nossas próprias convicções, a gente está endurecendo o nosso coração. E daí não há transformação. Não tem como a gente mudar se Deus está falando para você, olha, aquele direção ali é o melhor para você. Vai tirar esse peso das suas costas, vai fazer você ficar melhor. E aí você, não, vou continuar carregando, deixa que eu carrego. Né? Não tem sentido, não tem sentido, né? A gente querer viver por nós mesmos, né? 15. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa o povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas o que odeia o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte. Que ninguém o proteja, uma exclamação assim. Quem não se arrependeu, né, não se arrepende daquilo mal que fez. No 18, quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo, né? Até o enriquecimento é um crescimento. Tudo na natureza, tudo aquilo que é natural, ele tem um tempo de colheita, tem um tempo de crescimento, tem um tempo de avanço, de evolução. Esse é o ciclo natural das coisas. Quando você tenta burlar isso, né, não está certo. O fruto não prevalece, não permanece, né? Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Aquilo não perdura. Essas duas condições da riqueza com impiedade. Ou a pessoa perde tudo, ou a pessoa não desfruta de nada, né? Ou seja, não é bênção sobre a vida dela. No 23, quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda seguro, a sabedoria... quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo, né?
Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Está sendo avarento, está retendo para si, e aquele que retém, que tem medo de gastar, que não usufrui daquilo que tem, da riqueza, por medo de perder, ele está confiando nele mesmo, né? Está confiando nas suas próprias riquezas, não está confiando em Deus, porque aquilo que vem de Deus é abundante, não existe falta. Você usufrui e Deus te abençoa, você usufrui e Deus te abençoa, porque o dinheiro e as riquezas, eles não podem ser senhor das nossas vidas, mas servos, né? É te servir para alguma coisa, servir para uma finalidade, servir o homem, né? Não para fazer dele um escravo. No 28, quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Mais uma vez, né, falando da importância de ter um governo que anda em justiça, porque aí todo o povo vai se beneficiar disso, né? Vai ser feliz diante de tudo isso. Muito bacana. E leia de novo esse provérbio, atenta para essas palavras, e leia lá no Evangelho a parábola do filho pródigo com esses olhos, olhando ali quando Jesus falou ali, né? Um pai tinha 2 filhos. Ele se referiu a 2 filhos por 2 condições de filhos, 2 tipos de filho, né? Um que quis a parte dele na herança e pegou tudo aquilo e foi e esbanjou, né? E o outro que sempre serviu o pai, que sempre estava ali, que sempre fez tudo aquilo certinho e ficou indignado quando o pai recebeu aquele filho que esbanjou com festas, com alegria, porque ele falou assim: você nunca matou um bezerro cevado para eu festejar com os meus amigos, você nunca fez nada por mim, né? E o pai falou para ele: filho, tudo é teu, tudo isso aqui é teu. Ou seja, ele era rico, mas ele não usufruía de nada, porque ele se sentia um escravo diante de tudo aquilo que ele tinha ali. Ele não olhava ao pai com bondade, mas ele queria agradar o pai como se ele fosse um servo, buscando apenas uma recompensa, quando tudo aquilo era dele, né? E o primeiro filho, aquele que pegou tudo para ele, com orgulho, né? Sem gratidão nenhuma para aquilo que o pai tinha feito por ele, e aquilo não permaneceu com ele, né? Perdeu tudo e depois voltou arrependido. Então são as 2 maneiras da gente olhar para o mesmo pai que nos dá todas as coisas, cuja provisão e o sustento provém dele. A gratidão faz com que a gente não se perca nessas coisas. O reconhecimento da autoridade de Deus, sabendo que tudo vem dele, livra a gente dessa escassez, mesmo você tendo os recursos, e o medo de gastar, o medo de que vai faltar, né? E te faz não usufruir daquilo que você ajunta, né? Tudo isso reflete para a mesma condição, o sentimento de gratidão para com Deus e a confiança nele. Quando a gente confia no Deus que nos deu tudo isso e tem o nosso coração grato, reconhecendo que tudo provém dele, ele nos ensina a usufruir. A gente vive com leveza, né, com tranquilidade, sem gastar a nossa vida inteira correndo atrás do vento, como Salomão chegou à conclusão lá no finalzinho da vida, né? Então, Deus é maravilhoso, ele nos ensina em todas as coisas a viver com liberdade, né? A ter uma vida realmente abundante, como Jesus falou. Essa vida abundante, ela envolve vários aspectos da nossa vida, e Deus nos direciona e nos orienta e cuida de nós em cada um deles, né? Que a cada dia a gente tenha os nossos ouvidos abertos para atentar para as verdades do Senhor e viver de acordo com elas, quebrando as nossas próprias convicções. Que o Senhor nos dê um coração humilde para abandonar aquilo que é verdade para nós, para viver a verdadeira verdade que é de Deus, né? A verdade absoluta está em Deus. Toda a justiça e toda a sabedoria provém dele. Amém? Um beijo grande para você, que Deus abençoe grandemente o seu dia,
E até amanhã, se Deus quiser, estamos aqui no 29º capítulo desse livro de Provérbios. Tchau, até!